trabalho sobre Pedagogia da Autonomia, livro de Paulo Freire. Então, a introdução. A foto do livro. Foi criado esse livro em 1996, onde ele fala sobre a questão da formação docente, no qual deve-se ter uma reflexão sobre a prática educativa progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos, ou seja, a temática central que incorpora a análise de saberes fundamentais da prática, na qual a formação docente e a prática educativa eles estão alinhados juntos, pois para ter uma prática educativa deve ter uma reflexão, uma criticidade. Então, o capítulo 1 do livro, não há docência sem discência. Então, como falei anteriormente, a prática educativa crítica, a formação docente e agora também a teoria prática, elas devem estar relacionadas juntas, pois para ter uma formação docente, primeiro para buscar o conhecimento tem que ser na teoria. Logo, para pôr em prática os conhecimentos adquiridos, deve-se ter uma prática educativa crítica, onde você faz uma criticidade, onde o educando ele vai ter uma reflexão sobre os saberes adquiridos. O próximo item ali, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, basicamente, quem ensina aprende e quem aprende ensina. Então, é uma troca de conhecimento entre ambos, pois quando a pessoa vai ensinar algo para outra pessoa, ela automaticamente está aprendendo. E quem está aprendendo, automaticamente ela ensina depois ao aprender. Criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Ou seja, o sujeito ele não ensina somente para transmitir conhecimento, mas também para criar possibilidades para uma construção de conhecimento. Criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve a curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento do objeto. Ou seja, quanto mais o sujeito aprende e mais transforma e modifica a curiosidade dele, mais ele está em busca de conhecimento. Agora, no item ensinar exige rigorosidade metódica. O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que se deve se aproximar dos objetos cognoscíveis. Ou seja, o educador, ele, na sua prática docente, na formação docente do educando, ele deve sempre impregnar a capacidade de crítica, a capacidade de reflexão do educando, da busca do conhecimento através da criação de uma curiosidade, da sua curiosidade, no qual ele deve trabalhar com o educando de uma forma metódica que sempre busca a curiosidade para sempre alongar a busca do conhecimento através do educando. Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres se encontram um no corpo do outro. Ou seja, como todos sabemos, o ensino sempre tem que haver uma fundamentação teórica, uma teoria por trás disso. O processo do saber, de transformação do saber, sempre há uma pesquisa para ensinar. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares,
saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também discutir com os alunos a razão de ser alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Ou seja, o professor faça a reflexão de que deve ter respeito não só com o professor, com a escola, mas também com os saberes primários que os alunos têm, as experiências que eles trazem com eles. Então eles devem respeitar isso em diferentes classes, não importa a sua classe social ou algo assim. Também eles devem respeitar saberes socialmente construídos na prática comunitária, ou seja, eles devem respeitar saberes que eles constroem ao longo das aulas, ao longo dos dias, no qual também devem respeitar a relação com o ensino dos conteúdos. Então eles devem respeitar o que o aluno já sabe e a construção dessa prática de ensino. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Então, ensinar exige a aceitação das pessoas, não importando a classe dela, a raça, o gênero. Todos devemos ensinar de forma igual, sem tratar o outro diferente, sem discriminar, sem tratar com a prática de preconceito. Então, no livro ele diz que ensinar exige uma forma igualmente para todos. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. O pensar certo sabe, por exemplo, que não é a partir dele como um dado que se conforma à prática docente e crítica, mas sabe também que sem ele não se afunda aquela. A prática docente e crítica implicante do pensar certo envolve um movimento dinâmico e dialético entre o fazer e o pensar sobre. Então, o ensinar ele exige uma reflexão sobre a sua prática. Como foi dito lá no começo, então, para aprender, para ensinar, você deve levar o seu aluno a refletir criticamente sobre a sua prática, sobre o que você está pensando em fazer sobre algo. Então, ensinar exige o educando refletir sobre a sua criticidade na prática. Ensinar não é transmitir o conhecimento, mas sim criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, organizando e criando meios para ele aprender. Que aqui o professor tem que saber que ele não sabe de tudo e que ele tem que aprender com o aluno e ele tem que ensinar o aluno. E também o professor não pode esgotar a sua prática falando somente sobre a teoria, que ele tem que tentar aliar as duas coisas. Como ele fala no curso de formação de docentes, o professor não pode ficar falando somente sobre a teoria e não mostrar na prática como que é as coisas. Ensinar exige consciência do inacabamento. Nessa parte ele fala que a gente é ser humano, que tem falhas, tudo. E ele fala também sobre ética, que somente pode ser rompida essa ética por seres que têm ética. Ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. Não se deve castrar a sede pelo conhecimento do aluno para ser mais eficaz o método de ensino. Tipo, o seu aluno pergunta as coisas, você não pode simplesmente falar que depois que você responder isso, você vai tentar falar sobre aquilo. Você tem que ensinar a ele tudo o que ele está perguntando. Visando que devemos ser sujeitos de aprendizado e não apenas objeto, que estamos ali para aprender e também para ensinarmos. Não devemos ser objetos estáticos no mundo para passarmos despercebidos, mas sim sujeitos em um mundo que deve reconhecer que somos inacabados. Ensinar exige respeito às autonomias do ser educando.
Enquanto professores, precisamos reconhecer que tudo aquilo que o aluno quer, pensa e isso é dele e é preciso respeitar, que qualquer forma de autoritarismo imposto ao aluno impede ele ter sua própria autonomia. Que um aluno tá querendo levantar para fazer alguma coisa, a gente impor para ele ficar sentado numa carteira, isso é uma forma de autoritarismo, impede ele de aprender um pouco mais. Ensinar exige bom senso. Ter um senso significa que você pode organizar melhor a sua maneira de questionar. E isso é um fator muito importante para não faltar com ética. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. A luta dos professores por direito e dignidade deve ser entendida como um momento importante para a prática docente. Como no texto ele diz que não pode desgostar do que faz para não cair naquilo que, tipo, você não gosta daquilo que você faz, então você vai fazer mal. Aquilo. Você tem que gostar do que faz e isso vai fazer com que você faça melhor. Você vá melhorando sua maneira de ensinar. Ensinar exige apreensão da realidade. O homem é um ser consciente que usa sua capacidade de aprender não apenas para se adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para apreender a realidade, ou seja, tomar ela para si. Você está ali inserido naquela realidade e você tem que ir aproveitando aquilo. Você vai tornando ela sua, aprendendo a realidade. E você vai aprendendo também sobre a realidade e se tornando cada vez melhor. Ensinar exige alegria e esperança. Esperança de que o professor e aluno juntos podem aprender, ensinar, produzir e também resistir aos obstáculos à alegria. Quando falamos em dificuldades no nosso contexto, a gente sempre vai ter dificuldades. Mas responder com alegria, com positividade, é ter uma esperança de que podemos ser melhores, ir cada vez mais longe. O trabalho do professor é por si só empregar a esperança. Então, só vivemos, trabalhamos, estudamos, acreditando que futuramente algo vai ser melhor. Porém, a esperança só é vaga se não contar juntamente com a ação que você possui. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível. Durante toda a história, as mudanças ocorreram devido a ações e iniciativas. Então, a gente pode construir ações e executar práticas que façam com que o nosso futuro seja mudado. Podemos contribuir para a mudança. Então, meu papel histórico não é só de constatar o que acontece, mas também o de intervir como sujeito de ocorrência. Então, você faz a diferença. Mudar é possível. Nada que é determinado é imutável. Nós podemos modificar, sim. E é nossas ações hoje que vão determinar muita coisa no nosso futuro. Ensinar exige curiosidade. Procedimentos autoritários ou paternalistas impedem o exercício da curiosidade do educando e do próprio educador. Então, a autoridade é aquele que inibe qualquer forma de questionamento. E paternalista é dar a resposta fácil e não deixar com que o aluno vá atrás da sua própria resposta. Então, é dar o caminho mais fácil ao aluno. O professor levará o educando a assumir eticamente limites. Então, o aluno, quando bem estimulado, ele quer buscar mais. Então, ele consegue ir mais longe, mas precisamos mostrar os limites que ele precisa seguir para não invadir, a privacidade dos outros. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. A segurança é fundamental na competência profissional. Portanto, a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Então, o professor deve estar seguro do que está falando e fazendo, pois seus alunos podem buscar um meio de te desconcentrar durante a aula e fazendo com que você perca a sua autoridade. A autoridade deve fazer-se generosa e não arrogante. Então, o professor,
durante sua autoridade profissional, deve se construir, junto com os alunos e não impor essa autoridade. Ensinar exige comprometimento. O professor não pode ser um profissional pela metade. Então, o professor ele deve se doar e fazer com que seu trabalho seja bem feito todos os dias. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. O ensino é uma forma de intervenção. A educação é a possibilidade de mudar o mundo. Então, sem a educação, a mudança é pouco provável. Então, ela é a chave para essa mudança. É um grande desafio para os professores trabalhar de forma que seja possível os alunos praticarem liberdade, mas que assuma limites, respeitando a autoridade do professor, dos pais. Enfim, uma liberdade fundamentada em limites primordiais para que haja, acima de tudo, o respeito. A autonomia enquanto amadurecimento do ser para si é um processo que não ocorre com data marcada. Uma pedagogia da autonomia deve estimular experiências de tomada de decisão e responsabilidade. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental ela pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é reprodutora da ideologia dominante. Ou seja, a educação não é uma fórmula para mudar o mundo, mas sim ela mostra que é possível. Isso reforça a importância da tarefa político-pedagógica do professor. O educador que aprende a escutar aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário ao aluno, em uma fala com ele. Quem tem o que dizer deve assumir o dever de motivar e de desafiar quem escuta, no sentido de que quem escuta diga, fale, responda. Devemos praticar o ensino para a libertação e não para a domesticação ou treinamento de como ser um bom cidadão. Quem escuta não deve se rebaixar a quem está falando. Pelo contrário, quem realmente escuta está se preparando para se posicionar sobre. Todo ensino de conteúdo demanda de quem se acha na posição de aprendiz, a partir de certo momento, vá assumindo a autoria também do conhecimento do objeto. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica que se confirma como curiosidade. E entender o contexto social que os alunos e a escola estão inseridos é um grande passo para o diálogo. E é esse o propósito da pedagogia do oprimido: encurtar as distâncias e condições para quem sabe tornar o mundo um pouco menos desigual. O querer bem não significa amar igualmente os educandos, mas sim não ter medo de demonstrar afeto por eles, ou de transmitir valores e não ser apenas treinadores transferindo saberes e exercitando destrezas. É a percepção de que o homem e a mulher como seres programados para aprender e, portanto, ensinar, conhecer, intervir, que faz entender a prática educativa como um exercício constante do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos.